Agora é oficial, 108 milhões de reais. Reviravolta no caso de zagueiro plano A da diretoria do Vasco. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, chegando com tudo nessa quarta-feira recheada de informações. Vamos falar bastante sobre Vasco. Daqui a pouco o Gigante da Colina apresenta duas contratações. Estarei lá chegando nesse momento para acompanhar Carlos Andrés Gomes e também Robert Renan. E olha, vamos falar muito sobre proposta milionária, multimilionária para o jovem Ryan e muito mais. Você não perde por esperar nesse vídeo. Tem muita informação, porque a situação de zagueiro plano A da diretoria, teve reviravolta e eu vou trazer para você essa informação, beleza? Mas antes, eu peço humildemente para você deixar o seu like, o seu joinha ajuda muito aqui o nosso trabalho. E claro, vamos juntos bater a meta de 100 mil inscritos. É óbvio que eu dependo de você. Você vai fazer parte aqui do canal do Torcedor Vascaíno. Correndo aqui embaixo, dá uma olhadinha aqui embaixo agora. Botãozinho escrito inscreva-se. É isso mesmo. Clicou no botão, acionou o sininho das notificações, resolveu. Vamos bater essa meta hoje porque reforços estão chegando, propostas também e muito mais. Então, preste atenção. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Mas antes, link da Estrela Bet está aqui no primeiro comentário fixado, tá? Dobra o seu primeiro depósito. Depois eu tô 100, ganha 100, depois eu tô 50, ganha 50. E a Estrela Bet quer te presentear com camisas do Vasco no basquete e muito mais. Clica aqui, primeiro comentário fixado. Bora pro vídeo, hein? Tem muita coisa legal e você vai acompanhar tudo agora. R$108 milhões, reviravolta, anúncio oficial no Vasco. Hoje, um dia super agitado, dia 26 de agosto, apresentação também de dois reforços, Robert Renan e Carlos Andrés Gomes, que até já jogou, né, contra o Corinthians, fez a sua estreia ali na derrota do Vasco para o Corinthians por 3-2. Mas olha só, informação, e eu volto a falar aqui, eu tô há muito tempo falando isso e vocês não estão acreditando, né? Nossos amigos do podcast Cruz Maltino replicaram lá da Record Portugal, né? Uma mídia lá de Portugal, que sim, o Porto sempre esteve interessado no Ryan. Aí vem aquela conversa, né? Pô, por que o Ryan fez a festa de aniversário azul, né? Para quem não sabe, o Ryan nessas últimas semanas fez aniversário, né? E realizou ali uma festa toda em azul, né? Toda em azul. E aí ninguém entendeu nada. Pô, o que está acontecendo? E agora é revelado, né, que o Porto ofereceu 17 milhões de euros, cerca de 108 milhões de reais para tentar tirar Ryan do Vasco. E claro, uma proposta muito alta em um momento muito delicado do Vasco financeiramente falando, né, porque nós não temos investidores. O Vasco vende o almoço para comprar a janta e agora, né, parece que pode ser concretizada essa negociação no final da janela de transferências do meio do ano, né? Uma proposta muito boa e o Ryan, né, que vem se desenvolvendo, claro, a gente acredita que vale muito mais, porém é uma proposta que a diretoria do Vasco pega como um alento até o final dessa temporada, hein? E vou falar um negócio pra você, o Ryan ainda está em desenvolvimento, mas eu sempre disse que com a chegada do Matheus França, e a gente vai falar sobre a chegada dele, alguém dessa posição que atua ali no setor ofensivo poderia estar saindo. Isso porque o Crystal Palace não emprestaria o Matheus França ao Vasco para ficar no banco. Não faz sentido nenhum, né? Um time da Premier League emprestar um jogador, né, que é altamente valorizado, né, dentro de um mercado nacional, que é o mercado brasileiro, ficar no banco de reservas. No banco ele fica lá, né, sob os cuidados do Crystal Palace. Então essa proposta do Ryan chegando, né? Obviamente a gente vai falar bastante sobre isso, porque é uma proposta muito alta, uma proposta que, diante de situações e circunstâncias, pode ser irrecusável. Ah, mas o Ryan vale isso, Lineker? Não, vale muito mais. Na minha opinião, no mínimo 25 milhões de euros. Porém, a gente tem essa dificuldade, né? As circunstâncias podem fazer aí 17 milhões de euros, cerca de 108 milhões de reais, serem a solução para o restante da temporada. Então, depende muito da sua demanda. E o Ryan pode sair para o Porto diante de uma proposta multimilionária nessa janela de transferências. Uma proposta muito atrativa, né? Eu sei que existe essa dificuldade dos valores, mas é uma proposta extremamente alta para os padrões do futebol brasileiro, mas ainda abaixo
para um jogador em desenvolvimento como o jovem Ryan. Essa é a minha opinião sobre essa negociação. E você, vende ou não vende 108 milhões, por volta de 108 milhões de reais na cotação atual do euro, né, que é 6,33, se eu não me engano, hoje? Você venderia? Ficaria com o Ryan? Qual seria aí a sua opinião? Lembrando que o Ryan pode estar, né, na lista do Mundial Sub-20, que acontece em setembro, né, de setembro a outubro. O jogador estaria também numa vitrine um pouco maior diante dessa exposição. Muita gente internamente no Vasco acredita que não poderia de forma alguma o jogador ir por Mundial, porque desfalcaria o Vasco em jogos importantíssimos, né? O mês de setembro aí a gente tem jogo em várias esferas. A primeira esfera é clássico contra o Flamengo, jogo contra o Cruzeiro. Então é um mês de setembro bem complicado e perder jogadores não pode ser uma opção. E claro, a gente sempre falou aqui, vender o Ryan no final da janela, ter 108 milhões de reais para contratar no final da janela é um erro grotesco, né? Porque você tem que ter essa liberdade financeira no início da janela. Porque nesse momento da janela, no dia 26 de agosto, a janela fecha no início de setembro, você não tem mais a competitividade de ter uma vitrine maior, opções, né? Você não consegue ter várias opções, porque jogadores de qualidade já foram realocados. Um já contratou ali, o outro já contratou aquele destaque aqui, aquele que joga muito já está naquele time ali, aí acaba que você com 108 milhões de reais no final de uma janela também fica com dificuldade, que é o caso do Nathan Silva, né? O Pumas, lá do México, gostou da proposta do Vasco pelo Nathan Silva, mas observando o cenário desportivo, aquilo que eles priorizam, como que você vai vender um jogador nessa data de janela e depois para repor um jogador à altura ou repor a posição? Fica preocupante. Então, o problema de vender o Ryan agora é somente esse. Uma logística de venda no momento errado. Mas a proposta chegou só agora, então eu acho que deveria esperar, porque o final do ano está aí, né? Faltam poucos meses para a gente chegar aí no final do ano. Então, diante de um cenário que te entrega uma competitividade financeira no mercado, você ter 108 milhões no final de uma janela é como se você tivesse uma Ferrari sem combustível. É uma dificuldade que é absurda para você buscar um reforço de qualidade com essa grana no bolso numa janela de final, né? Se fechando, né? Se acabando. Então, a venda do Ryan seria uma ótima opção ali em julho. Você teria inúmeros jogadores à sua disposição, né? Incluindo Brian Rodrigues. Olha só a chance de ter um jogador como o Brian Rodrigues agora, com a venda do Ryan. Mas o Brian Rodrigues já negociando com o futebol Qatari. Então, por quê? Porque perdeu o tempo. Então, essa linha do tempo ela é muito importante, né? Nesse momento da janela. Rapaziada, olha só. Vamos lá. O Vasco anunciou o acordo com o Crystal Palace e o Matheus França chegou, tá? O reforço chegou no Vasco, o Matheus França chegou falando que sim, está 100%. E vai para jogo, hein? Vai para jogo, já está à disposição, então falta processos burocráticos, tá? O Vasco vai acelerar para ver se consegue inscrever o jogador já para o Campeonato Brasileiro contra o Botafogo na Copa do Brasil. Impossível, né? Mas a gente vai estar acompanhando todo o desdobramento dessas negociações, são negociações muito importantes para jogadores que chegam para atuar. E o Matheus França chega falando que está 100% e o jogador vestirá a camisa do Vasco, chegando, né? Nessa manhã de quarta-feira, reforço no Cruz Maltino. E claro, o Vasco procura reforços e vê a imprensa colombiana repercutir um anúncio importante. O Carlos Cuesta, plano A da diretoria do Vasco, não está indo para o Spartak Moscou, na verdade, né? Reviravolta total no caso Carlos Cuesta, o jogador que era alvo do Vasco no mercado, preferiu aceitar a proposta do Spartak Moscou da Rússia e agora, segundo a imprensa colombiana, o jogador colombiano, plano A da diretoria do Vasco, numa reviravolta de negociação após supostos exames médicos reprovarem o jogador que pertence ao Galatasaray, a negociação não será concretizada. E, de fato, o Galatasaray vai buscar um novo destino ao jogador. Isso é fato que vai acontecer. Basta agora a gente entender se o Vasco volta para o plano A, sai do plano D ali, C ou D, que é o Nathan Silva, e volta para o plano A da diretoria Cruz Maltina, que sempre foi Carlos Cuesta. Uma negociação que se arrastou junto ao Admar Lopes na Turquia por muito tempo. Ela perdurou, até porque o jogador estava decidindo o seu futuro, decidiu pela Rússia e agora essa reviravolta, né? No caso, Carlos Cuesta, vindo a informação lá dos meios de comunicação colombianos,
podem abrir caminho para o Cruz Maltino. E você, aceitaria, buscaria a contratação? Eu pergunto isso por quê? Porque era o plano B da diretoria do Vasco. Mas tem muita gente que é conservadora, vai falar, não quis vir pro Vasco, agora fica por lá. Então eu quero saber a sua opinião. Rapaziada, olha só, é o seguinte, daqui a pouco eu tô voltando com mais informações, hein? Um forte abraço, saudações vascaínas, deixe seu like para dar aquela moral aqui, porque daqui a pouco eu tô de volta.